Oi pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um devocional. E o devocional de hoje está mais que especial, com a participação do meu filho Natan, que vai fazer a leitura para nós aqui do texto. Vamos lá. Pense bem antes de prometer alguma coisa a Deus, pois você poderá se arrepender depois. Provérbios 20:25. Agora ouça Deuteronômio capítulo 23 a partir do versículo 21. Quando você fizer uma promessa ao Senhor nosso Deus, não demore a cumpri-la. Deus exige que a promessa seja cumprida e é pecado deixar de fazer aquilo que você prometeu. Não é pecado deixar de fazer uma promessa a Deus, mas se você por vontade própria fizer uma promessa, então deverá cumpri-la sem falta. Hoje eu vou contar uma história que está baseada no livro de Juízes, capítulo 11, a partir do versículo 1, a história de Jefité, o gileadita. Jefité era um filho bastardo, gerado fora do casamento. Ele foi expulso de casa por seus irmãos, que eram os filhos legítimos, e não teve parte na herança. Jefité fugiu para a cidade de Tobi e reuniu ao redor de si um grupo de homens guerreiros e aventureiros. Quando os amonitas declararam guerra a Israel, os anciãos de Gileade o procuraram e pediram ajuda, com a promessa de que, se ele lhes desse a vitória, se tornaria o seu novo líder. Ele estava relutante em ajudar aqueles que um dia o expulsaram de casa. Antes de aceitar a tarefa, Jefité orou a Deus e repetiu todas as palavras dos anciãos. Ele era um líder inteligente e prático. Primeiro tentou negociar e evitar a batalha, mas os filhos de Amon não aceitaram. Então ele disse no versículo 27 do capítulo 11: Eu não pequei contra ti, mas tu fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Agora a partir do versículo 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité, e ele fez um voto ao Senhor e disse: Se totalmente entregar os filhos de Amon nas minhas mãos, qualquer que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. A Bíblia, na tradução da linguagem de hoje, diz: Eu queimarei em sacrifício aquele que sair primeiro da minha casa para me encontrar quando eu voltar vitorioso da guerra. E com a ajuda do Senhor, Jefité venceu a batalha. E ao retornar para casa, a primeira pessoa que saiu ao seu encontro foi sua única filha, que vinha dançando e tocando instrumentos. Esse silêncio é para você perceber que, de repente, a festa parou. A alegria deu lugar a uma tristeza profunda, e Jefité teve uma vitória frustrada. Um voto significava um sinal de submissão a Deus pela fé. Esta, porém, não era a natureza do voto de Jefité. Ele fez uma barganha com Deus. Ele estava obcecado pela vitória. Ele queria provar para aqueles que o rejeitaram que ele era capaz. Ele tinha feridas na alma. Jefité ainda possuía um entendimento errado sobre Deus, adquirido na sociedade pagã daquela época. Foi por amor que Deus livrou os israelitas dos inimigos pelas mãos de Jefité e não por causa do voto. Depois desse incidente, Jefité guerreou contra os efraimitas e Deus novamente lhe deu a vitória. Ele julgou Israel novamente por 6 anos até a morte e foi sepultado em Gileade. Veja que Deus não pediu nada em troca da vitória. Deus não faz barganha com ninguém. Mas se alguém prometer algo a Deus, é melhor que cumpra. Eclesiastes capítulo 5, a partir do versículo 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Geralmente, quando nos encontramos em situações difíceis, de risco, de gravidade, e nos sentimos por vezes ameaçados, nós somos tentados a prometer mundos e fundos para Deus, sem calcular o custo.
Quem sabe agora mesmo o Espírito Santo de Deus está te lembrando de promessas feitas a Deus que não foram cumpridas, hein? Nós não estamos mais debaixo da lei para sermos punidos, mas é necessário que haja arrependimento. A única coisa que Deus quer de nós é a fé, e a fé por meio de seu Filho Jesus Cristo. Eu encerro o nosso devocional de hoje com as palavras do apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 2, a partir do versículo 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e até o nosso próximo devocional.